Olá meus amigos, tudo bem? Beleza? Bom, eu estou aqui para fazer mais uma revisão sobre o conteúdo da nossa próxima avaliação. Essa aula tem como objetivo os alunos do ensino fundamental e médio. Tá? Bom, vocês podem estar acompanhando todas as minhas aulas pelo meu blog e pelo YouTube. Essa aula sobre aspectos gerais eu já gravei outras vezes e vocês vão encontrar no meu canal, né? O conteúdo é muito bom, é praticamente o mesmo, né? E às vezes é até mais detalhado. A parte no finalzinho sobre economia, sobre demografia, sobre turismo na Europa, tem um vídeo que eu gravei o mês passado que está bastante completo, tá? Vocês podem estar revisando ele. Eu vou deixar o link no canal, no finalzinho desse vídeo, para vocês estarem acessando. Bom, pessoal, esse aqui é o mapa mundi. Aqui representa todos os continentes do mundo, tá bom? Aqui, ó, com a setinha vocês vão observar. Tem aqui o continente americano, né? Com duas grandes massas de terra, América do Norte, América do Sul, e o istmo que liga os dois continentes, que é a América Central. Nós temos o continente africano, né? O continente asiático, a Europa, a Oceania e a Antártica, que é considerado por muitos um continente. Vocês conseguem observar também a divisão entre os oceanos: Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, o glacial Antártico, né, que é a união do Pacífico, Atlântico e Índico, né, a junção dos três próximos da Antártica, e o Oceano Glacial Ártico. Por essa imagem, vocês conseguem perceber que a Europa, assim como a Ásia, né, formam uma única grande massa de terra. Essa grande massa de terra recebe o nome de Eurásia. Prestem bastante atenção. Tá? Para alguns estudiosos, essa massa de terra aqui, toda, a união da Europa com a Ásia, recebe o nome de Eurásia. Outra coisa que é muito importante é a localização geográfica. Ficou convencionado da seguinte forma: essa região que vocês estão vendo aqui é o hemisfério norte, o hemisfério setentrional ou boreal, tá? As três formas estão corretas, né? Essa parte aqui onde fica a Antártica é o hemisfério sul, meridional ou austral. Ó, essa região aqui, o oeste ou ocidental, e aqui o leste ou oriental. Nós temos a linha do Equador, na próxima imagem vocês vão estar vendo, né, que divide os dois hemisférios, o norte e o sul, o setentrional ou meridional. E o meridiano de Greenwich, que divide o lado oriental do lado ocidental. Nessa imagem, pessoal, nós conseguimos ver com um pouco mais de calma, tá vendo? Olha só, aqui nós temos o meridiano de Greenwich, tá vendo? Ele corta aqui a Inglaterra, né, parte do Reino Unido, né? É bom a gente lembrar, a Inglaterra, o Reino Unido, ele junta aquela região que é a Grã-Bretanha, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? Tudo pertence à junção do Reino Unido. Então, o meridiano corta essa região aqui, dividindo em lado leste e lado oeste, tá? Aqui nós temos, um pouco mais abaixo, né, nós temos a linha do Equador, que divide o lado norte e o lado sul. Então, esse mapinha aqui, você tem a divisão política, né, da Europa. Nesse outro mapa, né, ele é bem mais detalhado do que o mapa anterior. Você consegue observar a fronteira da Europa com a Ásia. Olha só, os Montes Urais, a cadeia montanhosa, né? O Mar Cáspio, o Mar Negro. Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, nessa região aqui da Geórgia, do Azerbaijão, da Armênia, fica a cadeia montanhosa do Cáucaso. Em seguida, aqui nós temos os estreitos de Dardanelo e Bósforo, né? Essa região aqui é a divisa entre a Europa e a Ásia. Vocês podem observar que a Rússia, ou a Federação Russa, né, é um país bicontinental. Pega tanto a Europa quanto a Ásia. Vocês podem observar também que ao norte
a Europa é banhada pelo mar glacial ártico ou pelo oceano ártico, ok? Esses países aqui, que também são chamados de países escandinavos, né? A Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, né? Esses países aqui, eles ficam no extremo do Ártico, tá? Então, esses países ficam na região de clima polar. Ó, essa região aqui a oeste da Europa é banhado pelo Oceano Atlântico. O sul da Europa é banhado pelo Mar Mediterrâneo, ok? Vocês podem observar até os países, né? Nós temos os países. A Europa é dividida por regiões. Essa aula não é para a gente ficar falando sobre as regiões. Nós já falamos em outras aulas, né? Mas se vocês observarem bem, essas características de mares, né? Elas predominam em alguns países. Por exemplo, a França. A França é um país que tem dimensões tanto grandes dimensões, né? É um dos maiores países da Europa. Ela tem características tanto continentais, devido ao seu tamanho, como oceânicas, marítimas, né? Porque ela é banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo. Então, a França, ela é considerada um país tanto mediterrâneo como fazendo parte da Europa Ocidental, que é aquela parte mais rica, mais desenvolvida da Europa. Vamos falar um pouquinho sobre clima. Gente, nessa imagem aqui vocês conseguem ver bem, né, os tipos climáticos da Europa. Ó, essa região aqui da Escandinávia que eu mostrei para vocês, né? Você tem o clima frio ou polar. O frio ele se caracteriza pelas altas altitudes, né? O clima polar são aqueles que estão acima da linha do Ártico. Por exemplo, o clima que melhor caracteriza a Rússia é o clima polar, não é verdade? De marrom aqui na imagem, essa parte central de toda a Europa, nós temos o clima temperado, que pode ser tanto temperado oceânico como temperado continental. Esse é o clima que melhor caracteriza toda a Europa. Nessa região que faz divisa com o mar Mediterrâneo, nós temos o clima mediterrâneo, tá? Então, esses são os principais tipos de clima da Europa, tá? Agora, os climas eles também estão ligados com a altitude. Quanto mais alto, mais frio, ok? Pessoal, aqui nós temos os biomas. O bioma que melhor caracteriza a Europa são as florestas temperadas. Então, vocês podem observar que está ligado ao tipo de clima. Nos biomas polares, né, onde é muito frio, fica a tundra. É aquela vegetação que é rica em musgos, líquens, né, herbáceas, capins. A taiga ou a floresta boreal fica na região subpolar, pegando boa parte da Suécia, da Finlândia, boa parte da Rússia, não é verdade? Essa região que vocês estão vendo aqui, onde prevalece a taiga, né, são as regiões onde o relevo é bastante elevado. É a região onde aparecem os Alpes. E aqui de vermelhinho, pessoal, é o local onde aparece a vegetação mediterrânea ou a floresta mediterrânea. São aqueles países mediterrâneos, não é verdade? Que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Então tem características únicas. São 6 meses de intensa chuva e 6 meses de intensa estiagem. As estepes, que na Europa também é conhecido como pradarias, na verdade, esse tipo de bioma ele não é muito comum na Europa, mas aparece próximo ao Mar Negro e ao Mar Cáspio, bem na divisa com a Ásia. Olha, essa figura representa bem a dinâmica. Vocês podem observar que o clima ele tem muita ligação com o tipo do bioma e vice-versa, né? O bioma tem tudo a ver com o clima. Tá? Então, como vocês podem observar, ó, florestas equatoriais, florestas tropicais estão muito ligadas à região muito quente, muito úmida, se chove bastante, não é verdade? Regiões de savana, de estepe, vai diminuindo o regime de chuvas, não é verdade? Regiões de folhas caducas ou florestas temperadas, né? As chuvas são mais bem desenvolvidas, são mais constantes durante o ano, mas tem as 4 estações do ano bem definidas. Durante o inverno neva muito, é muito frio, né? As pradarias
são muito comuns nessa região onde o clima é mais temperado. A taiga é uma vegetação homogênea, tem sempre o formato de cone, né? São sempre pinheiros, é sempre abetos, coníferas, não é verdade? E na região do Ártico, pessoal, na região polar, olha só, a taiga fica em região subpolar. Na região polar prevalece a tundra. Se vocês observarem, a tundra não tem árvores, é só musgo, líquens, tá? Então, ó, quanto mais frio, quanto maior a latitude, olha só, aumenta a latitude, né? Olha só, tundra, tá? A taiga, esses dois biomas ficam sempre no extremo do Ártico, tá? Bem na divisa com a linha do Ártico. A floresta temperada, as pradarias, ficam na região temperada. A floresta equatorial, tropical, as savanas e até mesmo os desertos, né? Os desertos, estepes, pode aparecer em regiões temperadas também, só que é mais difícil, tá? Então tem relação com o calor e com a precipitação, com o regime de chuvas. Essa imagem mostra bem a relação da temperatura e da altitude. Então, quanto mais alto, mais frio. Isso é regra. Muitas vezes vai aparecer tipos de clima para vocês, em questões de vestibulares, do Enem, né, fazendo relação com a altitude. Então, via de regra, pessoal, quanto mais alto, mais frio. Essa imagem ficou meio desfocada, né, não ficou tão boa, né, mostra um pouquinho do relevo da Europa. Então, nós temos regiões muito elevadas. A região que faz divisa com a Ásia, né, são os Montes Urais, uma cadeia de montanha. A cadeia montanhosa do Cáucaso, né, é outra cadeia de montanha. Os Carpatos, os Alpes escandinavos, assim como a Península da Escandinávia, que é uma região bastante elevada. A Islândia, a ilha da Islândia, tem regiões muito montanhosas, né, regiões de origem vulcânica, inclusive, né, os Pirineus e a Península Ibérica, são regiões que têm assim bastante elevação, bastante montanhas, tá? A parte central da Europa é de planície e de planaltos. Então, a Europa ela é predominantemente de planalto, com grandes extensões de planície. Mas o que mais se destacam são as cadeias de montanhas, as áreas mais elevadas. Nessa imagem aqui, pessoal, vocês vão ver um pouquinho sobre os principais tipos de rios, sobre a hidrografia da Europa, tá? Os rios são pequenos, porém bastante constantes e bastante, como a maioria são de planaltos, né? Tem correntezas muito fortes. São amplamente utilizados para navegação, prática agrícola ou até mesmo para abastecer as cidades, né? O principal destaque é o rio Volga, que é o maior rio de toda a Europa. O rio Ural, o rio Danúbio, que é o segundo maior de toda a Europa, o rio Elba, né? O rio Sena e assim por diante, né? São vários rios, mas esses são os principais. A Rússia tem muitos rios, muitos lagos, só que a Rússia é complicado. Porque como o clima lá é predominantemente polar ou subpolar, os rios e os lagos ficam boa parte do ano, né, congelados. Às vezes chegam a ficar 8 meses do ano congelado. Olha, pessoal, a partir de agora eu vou fazer uma revisão bastante rápida da economia e da demografia na Europa. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso com mais detalhes. Vocês podem estar acessando o link no vídeo, na verdade, para poder estar assistindo com mais detalhes. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar das indústrias, da agropecuária, do turismo, dos recursos energéticos e minerais. Bom, a parte escurinha desse slide aqui, nessa imagem, mostra as principais concentrações industriais na Europa. A Europa Ocidental, ou seja, a França, a Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, são as regiões mais desenvolvidas industrialmente de toda a Europa. Tá? Então, quando você fala em região desenvolvida dentro da Europa, a Europa Ocidental é a região mais desenvolvida. Bom, se a Europa Ocidental é a mais desenvolvida, obviamente que a menos desenvolvida vai ser qual? A Europa Oriental, né? Onde fica a Rússia e os países da ex-União Soviética. É importante também você observar que aqui nós temos os países que participaram da primeira Revolução Industrial. Por exemplo, a Inglaterra foi quem deu início à Revolução Industrial, seguido pela França, seguido pela Alemanha,
seguido pela Itália, na verdade. Por isso que esses países são mais desenvolvidos industrialmente. Bom, a agropecuária, pessoal, é do tipo intensiva, ou seja, utiliza vários mecanismos intensivos, né? Alta tecnologia, utiliza muita mecanização, fertilização e assim por diante. Tudo lá é muito desenvolvido, gerando alta produtividade. Essa imagem retrata uma fazenda de gado, né? De gado bovino na Inglaterra, né? Lá eles dão muita preferência para os pequenos rebanhos. Vocês podem observar aí uma imagem de ovelhas, mas os suínos também têm grande produtividade, na verdade. As plantações, destaque para o trigo, para a cevada, a aveia e a uva, né? Principalmente na França e na Itália. São os dois maiores produtores mundiais de uva. A França, a propósito, né? Ela tem grande produtividade, se destaca na fabricação de vinhos e é a maior produtora mundial de muitos produtos agrícolas, devido à sua grande extensão territorial. Vamos falar agora dos minerais energéticos. Quando a gente fala de minerais energéticos, ou seja, aqueles que podem ser utilizados como fonte de energia, nós estamos falando do carvão mineral, do gás natural, o petróleo, que é o principal de todos, e do urânio. Esses são os principais. Agora, tem outros recursos minerais não energéticos, como o minério de ferro, a bauxita, o ouro, o diamante, a prata e assim por diante, que também tem grande valor econômico, né, para o continente europeu. Então, boa parte desses recursos minerais são encontrados na Rússia. Então, pessoal, a Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo. Está entre os maiores produtores mundiais de carvão, de gás natural, tá? Então, ela tem grande destaque. A produção de minério de ferro, de cassiterita, né, de cobre, também é muito importante na Rússia. O turismo tem um grande destaque em todo o continente europeu. Aqui tem algumas imagens de pontos turísticos, né? Veneza, Barcelona, Lisboa, Roma, Porto, Madrid, Salamanca, Florença, a Torre Eiffel de Paris, enfim. Tem grande desenvolvimento e interessante, as pessoas não vão para lá apenas porque tem pontos bonitos. Não é só por isso, na verdade. À medida que as pessoas vão para lá, elas têm contato também com excelente rede hoteleira, restaurantes que é capaz de agradar todos os tipos de paladares, uma excelente, uma invejável estrutura rodoviária, ferroviária, uma excelente estrutura de portos, né? Enfim, tudo isso atrai muitos turistas. Vamos falar agora da demografia na Europa, com destaque para o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, as migrações internacionais e a aversão ao imigrante, que é a xenofobia. Tá? Para a gente entender isso, nós precisamos dar uma refletida na história, né, no contexto histórico. Durante os séculos XV e XVI, foi o período das grandes navegações, como vocês podem estar vendo no mapa. Durante as grandes navegações, muitas pessoas se deslocavam, né, da Europa para a América, para a África, para a Índia, para a região onde hoje é a América Central, não é verdade? Isso fez com que muitas pessoas saíssem da Europa, né? Outro contexto, pessoal, foi a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, com o advento da industrialização, as cidades foram inchando, as condições de moradia ficaram muito ruins, né? Os cortiços passou a ser uma realidade constante. Muitas doenças como a tuberculose, a cólera, a leishmaniose, a leptospirose e muitas outras agravavam o estilo de vida das pessoas. E isso fez com que a Europa fosse foco de expulsão populacional durante a Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Isso fez com que países como o Brasil, por exemplo, né, recebesse muitos migrantes europeus. As duas grandes guerras mundiais, pessoal, a primeira e a segunda guerra mundial,
também fez com que a Europa expulsasse, né? Expulsasse no bom sentido, né? Fez com que muitas pessoas saíssem da Europa em busca de melhores condições de vida em outros países, tá? Hoje ocorre o contrário. A partir da década de 1950 até os dias atuais, a Europa melhorou muito. Hoje tem uma excelente expectativa de vida, tem uma estrutura educacional absurdamente boa, tem um PIB per capita bastante elevado, ou seja, os seus países têm excelentes condições de vida. Isso acaba atraindo muitos imigrantes. Hoje, a Europa é foco de atração populacional. Tá? O IDH europeu, como vocês podem estar vendo aqui nessa imagem, é excelente, não é verdade? Mas isso também tem gerado um problema, que é o problema da xenofobia. Os europeus hoje, eles não querem mais receber muitos imigrantes, né? Eles vêm criando certo trauma com os imigrantes. Essa imagem retrata bem as condições de vida, né, proposta pelo IDH, que foi idealizado pela ONU, né? Os remédios e o garfo, que representam excelentes condições de vida, boa alimentação, a renda e a alfabetização. Então o IDH é isso, né? Alfabetização, boas condições de vida, que é representado pela expectativa ou esperança de vida, e a renda per capita. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que essa revisão ajude vocês nas avaliações, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!